Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje eu vou fazer a minha escalação ideal do time do São Paulo, do time titular, que eu escalaria, mandaria a campo. Né? O time do Dorival não tem agradado muito, não tem me agradado muito também. Então, vamos lá. Estou aqui no site Arquibancada Tricolor, onde eu posso escalar aqui o meu time ideal, montar a minha escalação, tá até aqui, ó. Escale São Paulo, monte a sua escalação e eu vou montar a minha aqui no vídeo de hoje. Então vamos lá. Levando em consideração, né, que o Arboleda tá fora, tá com dores. Bobadilha também tá com dor no joelho. Caleri, nesse último jogo, aí também saiu lesionado. Então eu vou montar essa escalação a princípio sem os três. Então, vamos lá. No gol, não tem muito o que fazer. É o Rafael, que é o goleiro titular, apesar, né, de não estar na sua melhor fase. O Rafael ainda assim é o goleiro titular. O Carlos Coronel não teve muita sequência, não teve muitos jogos, então o Rafael continua sendo o goleiro titular da equipe do São Paulo. E na minha opinião, o Rafael já ajudou muito a equipe do São Paulo. É uma fase realmente ruim que ele está passando, não está em sua melhor fase, mas já ajudou muito o time do São Paulo 2023, ano passado inclusive, né? O Rafael defendeu muito. Se não fosse pelo Rafael, o São Paulo tinha disputado a briga contra o rebaixamento do campeonato inteiro. O São Paulo tem aquela sequência boa, tem um alívio, não disputa todo o campeonato, mas o Rafael, ano passado, ele ficou 12 jogos sem sofrer gol no Campeonato Brasileiro e evitou 10 gols. Era para o São Paulo, sem o Rafael, ter sofrido 10 gols a mais. Mas por causa do Rafael, por causa das defesas do Rafael, o São Paulo sofreu 10 gols a menos e ali teve uma vida mais tranquila no Campeonato Brasileiro do ano passado. Agora, continuando, geralmente começa da lateral direita, mas eu sou do contra. Vou começar pela lateral esquerda, que na minha opinião tem que ser o Iago. O Iago tem que continuar sendo o titular da lateral esquerda. É, muito contrapartida do Wendel, que veio para ser um jogador que resolveria esse problema, né, que resolveria, né, seria o titular absoluto da lateral esquerda, vinha do Porto, vinha de convocações da seleção. O São Paulo antecipou a vinda do Wendel. O Wendel viria de graça no meio do ano passado, mas o São Paulo quis antecipar em troca do William Gomes e de um empréstimo do João Moreira para o Porto B. Eu tenho certeza, não valeu a pena essa troca. É, o Wendel até hoje não mostrou 10% do futebol que ele mostrou na Europa. Né? O cara estava sendo convocado para a seleção um ano antes e não conseguiu mostrar nada ainda no São Paulo, nada daquele futebol que era esperado do Wendel. Era para o Wendel ser um dos melhores laterais esquerdos do país, ou se não até mesmo o melhor. Mas até hoje não se viu esse futebol do Wendel. O Wendel que teve ali, vai, um mês, 2 meses no máximo de boa exibição pelo São Paulo. Tirando esses 2 meses, o Wendel também às vezes lesiona, né? Não está disponível todo o jogo. Não joga como deveria jogar, como a torcida do São Paulo esperou que ele chegaria para resolver esse problema. Mas, né, o Wendel vem decepcionando desde o começo da passagem do São Paulo, que a torcida esperava muito mais do dele, né, para essa lateral esquerda, infelizmente. Então o Iago continua sendo o titular porque tá fazendo ali um bom trabalho, não tá sendo nosso um dos melhores laterais esquerdos do mundo, mas tá fazendo um bom trabalho, não tá comprometendo e o Iago, na minha opinião, tem que ser o lateral esquerdo titular. Na zaga, a minha dupla de zaga seria Osório e Domingos Duarte. Calma aí, não foi aqui, agora vai. E Domingos Duarte. Esta deveria ser a zaga titular, a zaga que eu escalaria no dia de hoje como titular na equipe do São Paulo. Osório e Domingos Duarte. O Osório é um garoto muito bom, um zagueiro muito bom que já demonstrou que tem sim que ser o titular, mas eu não sei porque o Dorival não escala ele. É assim, é sintomático. A maioria dos técnicos brasileiros hoje em dia tem medo de escalar a base, tem medo de usar, né, os garotos da base, os garotos mais jovens. Eu não sei porquê. Né? Antes o Brasil era conhecido justamente por usar a base, por ser esse país, né, que valoriza a base, que usa a base. Hoje é totalmente o contrário. Poucos times no Brasil usam os seus jovens da base com frequência. Hoje, o clube brasileiro prefere gastar ali, sei lá, 600 mil, 700 mil no salário de um jogador de 30 anos do que apostar no garoto da base que às vezes não ganha nem 100 mil.
E outra, os times brasileiros iam ganhar muito mais com a utilização dos garotos da base do que usando esses jogadores de 30, 31 anos. Tudo bem, tem mais experiência, mas às vezes tem menos vontade, às vezes tem menos garra que o garoto da base, que vem, né, batalhando desde cedo para um lugar no time profissional, né, para ser profissional, que enxerga essa oportunidade como a oportunidade da vida dele, a oportunidade dele demonstrar o seu futebol, não somente para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Porque quando o cara começa a jogar bem aqui no Brasil, a Europa já fica de olho, né? Vê um monte de jogadores aqui, né, que são especulados. Pô, já vi o André Breno Bidon do Corinthians, né, que vem jogando regularmente desde o ano passado. Outros jogadores também, alguns que já foram. Né? Outros, o Alan do Palmeiras, que o Manchester City está negociando agora, vai negociar ali por um valor próximo de 40 milhões de euros. Então, cara, olha aí o dinheiro que os times brasileiros estão perdendo ao não dar a oportunidade para os garotos da base. Deixa aqui a minha indignação, tanto no caso do Osório, tanto no caso do Pedro Ferreira, que tem sim a capacidade de serem titulares desse time do São Paulo. Então, na lateral direita também não tem muito o que fazer, apesar de não estar na sua melhor fase. Lucas Ramon é o titular na lateral direita, na minha opinião. O Aurélio Buta não fez nada de especial, nada de, né, extraordinário para ocupar essa posição. Então, na minha opinião, o Lucas Ramon segue sendo o titular na lateral esquerda. Né, de volante, eu vou fazer algo diferente aqui. Vou colocar o Newton, né? Newton vai ser o primeiro, na minha opinião, seria o primeiro volante. E aqui uma dupla, né? Danielzinho e Marcos Antônio, porque não tem muito o que fazer. Pablo Maia não dá mais. Cauli não dá. Eu tinha até uma expectativa boa pelo Cauli, pelo tanto que ele fez no Bahia, né? Apesar dele, depois de 2024, né, ele não jogou muito bem, mas eu via no Cauli um cara com potencial para agregar nesse time. Porque ele já tinha feito bastante pelo Bahia, principalmente em 23 e 24. Eu não pensava que o Cauli seria esse jogador. Morto, cansado, o cara não faz nada dentro de campo. E ainda tinha o perigo do São Paulo comprar ele. Agora, se eu não me engano, não tem mais, porque o Cauli não vai atingir a minutagem necessária para o São Paulo comprar ele. Então, ainda bem que o Cauli não vai ser jogador do São Paulo para o ano que vem. O Dorival tem que colocar esse cara para treinar separado. Esse cara tem que estar fora do time. Tem que entrar, sei lá, num jogo que já tá ganho 10 minutos e é isso. Porque o Cauli não serve para ser jogador de São Paulo. E aqui a ponta. Ah, o Pedro Ferreira vai ficar na ponta esquerda? Não, não vai, porque esse time é assimétrico. Né? A forma que o São Paulo está jogando atualmente é assimétrica. Então, Pedro Ferreira iria cair aqui também na pro meio, mas ele seria esse meia esquerda, né, no esquema do Dorival de 2023, o Nestor, ele vinha pela esquerda, mas também caía por dentro, pelo meio. E o Pedro Ferreira ocuparia essa posição, faria isso, né? Também o São Paulo naquela época tinha o Caio Paulista, que jogou muito bem naquele ano de 2023 e subia bastante para ajudar o meia. O Iago não sobe tanto quanto o Caio Paulista subia, mas também pode fazer essa função de apoio ao meia aqui. Então talvez ele venha um pouquinho mais recuado, mas ali para ajudar o Pedro Ferreira. Então vou deixar ele posicionado aqui, mas a forma de pensar o jogo do Pedro Ferreira sendo titular nesse time do São Paulo seria, né, aqui na ponta esquerda, né? E cada vez que fosse avançando, ele viria aqui por dentro para contribuir com o Danielzinho, com o Marcos Antônio, às vezes até com o Arthur do outro lado, que obviamente também seria o titular aqui. Vou até colocar o Arthur um pouquinho mais avançado do que o Pedro Ferreira. Vou deixar um assimétrico mesmo. Vou até aqui o Lucas Ramon colocar aqui também, certinho. E o Arthur é o melhor jogador desse time, não tem nem o que fazer, não tem nem o que falar. É um jogador que não pode sair do time, é o principal jogador do time desde a saída do Crespo. É assim, o cara que não pode sair de campo. O São Paulo, hoje, infelizmente, é dependente do Arthur. Infelizmente. Poderia, né, ser mais coletivo, não dependendo de uma peça só, mas o Arthur, muito do jogo do São Paulo passa pelos pés do Arthur, principalmente do terço de ataque para frente, né? Da parte de ataque, principalmente depois do meio-campo, a bola passa muito pelo Arthur. E hoje, como o Caleri tá lesionado, né? O Luciano é o atacante titular, não tem nem o que fazer, não tem nem o que falar. O Luciano é titular desse time, apesar, né, de muitas vezes o Luciano não se movimentar muito em campo, apesar de muitas vezes o Luciano parecer cansado.
Ele continua fazendo gol. Eu não entendo o Luciano. Os torcedores de São Paulo não entendem o Luciano. Ele continua fazendo gol. Ele faz gol, sabe fazer gol e tem que continuar sendo titular aí nesse time do São Paulo. E a mudança seria, né, na hora de substituir. Sai Luciano, entra o André Silva, que faz um ano. O André Silva, na semana passada, completou um ano sem fazer gol. Tudo bem, ele teve a lesão, mas ele voltou da lesão no início do ano. Foi em março. Já são 5 meses e o André Silva não fez um gol. Então, em vez do André Silva, coloca o Ian Francisco. Merece a chance. Já provou que pode ser um bom atacante para esse time titular de São Paulo. Pode surpreender. Quem sabe ele faz aí um final de ano muito bom e pode aí, né, continuar no São Paulo. E o São Paulo precisa dessa renovação no ataque também, porque Caleri e Luciano já estão ali com seus 33, 34 anos. O Luciano tá chegando o tempo dele de não fazer gol tanto quanto ele faz hoje. Então, o São Paulo precisa pensar numa opção de renovação. Jogadores mais novos e não jogadores mais velhos. O São Paulo, né, saiu uma notícia do Bakambu. Bakambu tem 35 anos, é mais velho que o Caleri e que o Luciano. É um bom jogador, é um bom jogador, é um bom jogador. Tem passagem na Europa, né, jogou muito bem no Villarreal, mas ele já faz 8 anos que ele saiu do Villarreal. 8, 7 anos que ele saiu do Villarreal. Ele jogou na China, jogou na Grécia também. Mas, cara, não é para o São Paulo ir atrás de jogadores como o Bakambu, como o Jamie Vardy, que o Jamie Vardy ele é bom tecnicamente, mas o São Paulo precisa de jogadores mais novos. E o Rian Francisco seria esse jogador mais novo, seria esse jogador de ataque para contribuir com o São Paulo. Agora eu vou voltar ao Luciano, essa seria a minha escalação hoje, né, a minha escalação titular, hoje sem Arboleda, sem... Aliás, o Arboleda, mesmo se ele voltasse, não seria o meu titular, tá? Só deixando claro. O Arboleda, na minha opinião, deveria já ter saído do São Paulo, mas ele ainda está aqui. Eu acho que o Dorival ainda vai usar ele nesse ano. O Tolói também, não preciso nem falar o Tolói. Eu acho que a melhor que o Tolói pode fazer hoje é, infelizmente, se aposentar, porque não está dando mais. Ele se lesiona, volta, se lesiona de novo. Então, assim, já está sendo muito complicado. O Tolói já está convivendo com essas lesões. Não aqui no São Paulo, já não é do São Paulo, já vinha convivendo com essas lesões lá na Europa. Então acredito que o Tolói, infelizmente, hoje o que ele pode fazer é se aposentar, porque o corpo dele já não aguenta mais. Então, esse foi o vídeo. Queria saber da opinião de vocês, da escalação de vocês. Seria algo parecido? Você mudaria alguma coisa? Colocaria o Pedro Ferreira? Colocaria o Osório? Colocaria o Newton aqui como primeiro volante? Ou colocaria, ou se o Bobadilha voltasse, né, colocaria o Bobadilha, né, faria aquela trinca que deu certo no começo do ano? Deixa aí as suas opiniões nos comentários, né? E quando o Caleri voltar, vai ser Luciano e Caleri? Ou você iria manter com Pedro Ferreira ou com Bobadilha, no caso, né, que seria ali no lugar dele? Você manteria isso? Eu vou falar a minha opinião já, não manteria. Eu acho que o time do São Paulo vai render muito mais quando ou o Luciano ou o Caleri irem pro banco. Infelizmente, gosto muito do Caleri, gosto do Luciano também, apesar, né, das vezes eu passar um pouco de raiva com o Luciano, mas eu acho que o time do São Paulo vai render mais quando um desses dois ir pro banco, infelizmente. Mas enfim, essa é a minha opinião, a minha escalação, quem eu escalaria, e você deixa aí a sua opinião, a sua escalação nos comentários, né, aqui embaixo. E você já aproveita e se inscreve no canal, o botão vermelho. Se você ainda não é inscrito, tem um botão vermelho, você aperta nele, ele vai ficar cinza. E aí depois do lado do botão de se inscrever, desse lado aqui, eu acho que eu estou apontando certo, tem o botão do sininho. Aí você aperta o botão do sininho e coloca em todas as notificações e você não vai perder nenhum vídeo mais do canal. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, fui!